Meus amados irmãos, irmãs, bom dia. Vamos iniciar esse tempo com oração. Nosso Deus e Pai, bendito Senhor, somos tão agradecidos a Ti, Senhor, por esse tempo que nós temos aqui aos Teus pés. Ajuda-nos, através da unção do Teu Santo Espírito, para que venhamos acolher a Tua palavra, aquilo que já tens ministrado a nós. Nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Continue edificando a Tua igreja através do encargo da Tua santa palavra. Esta é a nossa oração aqui. Que o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos possam ser canais por onde a Tua palavra há de penetrar nesta manhã. E que haja uma obra de libertação, de transformação, de constrangimento, de adoração, de gratidão, de crescimento, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que este seja um tempo profundamente significativo para cada um de nós. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Meus amados em Cristo, vamos à leitura dos textos. Mais uma vez, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Quero ler para ganharmos tempo de maneira mais pontual. Vamos iniciar aqui no versículo 13. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 25. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aqui ele fala de si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora, por favor, versículos 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, achará. Agora, por último, Atos capítulo 2 e o versículo 42. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses foram os textos que lemos ontem, procurando compreender os fundamentos doutrinários da fé cristã, os fundamentos doutrinários sobre os quais a igreja está sendo edificada e os fundamentos práticos da vida da igreja. Então a igreja, ela está alicerçada
aquilo que Paulo chama em Efésios capítulo 2, os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra principal, na qual todo edifício cresce, ajustado para ser um santuário para a morada de Deus, para a habitação do Espírito. Quando Paulo termina esse capítulo 2, no versículo seguinte, você sabe muito bem que não foi Paulo que dividiu a Bíblia e nem os seus escritos em capítulos. Foi Stephen Newton em 1227. Depois um extraordinário trabalho do Frei Hugo. Então, no verso seguinte, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. Esta é a grande causa. Aí ele vai ampliar, no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, essa grandiosa edificação da igreja sobre o fundamento de Cristo. Então, irmãos e irmãs, se nós queremos compreender a igreja, nós não precisamos de nenhum manual. Nós não precisamos de estratégia. Lamentavelmente, hoje o que nós conhecemos aí de maneira secularizada da palavra igreja está intimamente ligado a isso, a estratégias de crescimento. Há algumas formas de mobilização para o desenvolvimento, para a integração, para que haja compartilhamento. Essas palavras tão bonitas, irmãos. Mas nós sabemos que aquilo que define a igreja é o que está na mente de Deus. E o que está na mente de Deus é o que está na sua palavra. É aqui que nós precisamos compreender a igreja. Nós temos que nos guardar, nos proteger do pragmatismo. O pragmatismo hoje, ele pode ser sintetizado da seguinte forma: o que vale é o que dá certo. Se dá certo, então não importa os meios. Nós temos que buscar viver a igreja dentro de uma fórmula que dá certo. Nós temos que pensar na igreja de uma maneira que ela tenha sucesso. De maneira que o evangelho hoje pregado, secularizado, prostituído, leva o homem a ser feliz. E assim as pessoas começam a desenvolver uma secularização religiosa, conceitos pervertidos, que são derivados do mundo para a vida da igreja. Aí nós limitamos a igreja dentro dos padrões mundanizados, do mundanismo. E aí, quando você percebe, existe uma multidão, porque as pessoas estão famintas por isso. Como disse Paulo a Timóteo, acercar-se-ão de homens segundo as suas próprias cobiças. O que as pessoas querem hoje? Serem felizes. O que as pessoas querem hoje? Ter dinheiro. O que as pessoas querem hoje? Ter prazer, ter segurança. Se você se lembra, Deus não criou o mundo. Deus criou os céus e a terra. O mundo da Bíblia passa a surgir a partir da geração de Caim. São os descendentes de Lameque e Ada. Tubal, Jabal e Tubal-Caim. E se você estudar Gênesis capítulo 4, você saberá que esses homens, Jubal, Jubal e Tubal-Caim, você vai ver que esses filhos de Ada, eles foram os construtores de instrumentos para a música, ferramentas para a proteção e meios da agricultura para a alimentação. E aí, a vida do homem passa a ser sistematizada pela provisão, pela proteção e pelo prazer. Espiritualmente falando, quando você estuda o capítulo 4, você vai ver o desenvolvimento do mundo. À medida que o homem vai se desenvolvendo, segundo o curso do mundo, e Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Mundo na Bíblia
sempre faz, no sentido restrito da interpretação, sempre faz uma referência a uma entidade espiritual. No sentido genérico da palavra, você nunca vai perceber isso, mas no sentido restrito da interpretação, quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, quando Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo, o mundo jaz no maligno, todas essas referências, é uma entidade espiritual, governada por principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Nós temos que ter clareza nisso. Por que eu estou dando ênfase aqui a esses pontos? Porque, irmãos, nós estamos tratando sobre o governo de Deus sobre a sua casa, sobre a edificação, sobre fundamentos. E geralmente, irmãos, nós ficamos atentos a uma política de consumo, de mercado, para poder preparar as mensagens que o povo gosta e a maneira como nós atrair pessoas às nossas comunidades. Só que a gente não percebe que as nossas comunidades estão doentes, estão vazias. Os nossos jovens estão planejando suicidar, os nossos casamentos estão diluídos, destruídos dentro de 4 paredes. As pessoas estão sofrendo de transtornos emocionais. E de forma que reunir se torna algo muito mais social do que espiritual. E nós temos a dificuldade de admitir que os nossos locais de reuniões se tornaram apenas um cemitério espiritual, religioso, onde a palavra de Deus está sepultada, onde a obra do Espírito Santo está enterrada, onde os fundamentos da edificação da igreja estão todos soterrados. Mas a festa não pode parar, independente da música que se toque e que se dance. Vamos lá, qual é o novo produto do mercado? Olha, irmãos, falo com muito temor, queria que vocês ouvissem isso com temor. E se você sentir, ore por mim depois. Mas às vezes causa náusea ouvir certas pregações modernas. Causa náuseas ouvir certas mensagens. Não estou dizendo que eu faço melhor, ou que alguém faça melhor. Não adianta querer fazer o melhor se é a vida e se é a unção do Espírito. Também não adianta apontar o erro se você não está no caminho certo. Eu só peço que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, da minha vida e da sua igreja. Agora também entendo, na luz que temos do Senhor, que esse é o caminho. Esses 4 fundamentos que nós vimos aqui desde ontem, em Mateus capítulo 16, versículos 13 e 25. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Esses são os fundamentos doutrinários. Muitas vezes os irmãos ficam atrás aí de práticas, de costumes, disso, aquilo, outro. As irmãs, pelo amor de Deus. Coisas que nos dividem, coisas que só atrasam, coisas que criam separações. São 4 fundamentos que nós deveríamos dedicar toda a nossa vida. Os fundamentos doutrinários, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E os fundamentos práticos, doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. E nós estamos estudando isso. Eu disse para vocês ontem, quero fazer um breve resumo aqui, que este capítulo de Mateus, aqui que nós lemos, capítulo 16, é o capítulo chave, é o capítulo crucial dessa epístola, desse evangelho, me perdoe, deste evangelho. É o capítulo onde Cristo vai lançar os 4 fundamentos de toda a doutrina apostólica. Tudo que é escrito nas epístolas tem aqui o seu fundamento. Tudo que você lê dos escritos apostólicos são derivados destes 4 fundamentos. E você sabe muito bem que o nosso Senhor aqui, Ele está na região de Cesareia de Filipe, Ele está indo para o Monte Hermon,
E eu lhes disse também que aquilo que Jesus ensinou são as verdades mais profundas da Bíblia. Porém, nós precisamos compreender o ensino de Jesus, não apenas nas suas palavras, mas em tudo aquilo que envolvia as suas ações. Porque tudo em torno dele consiste de uma profunda mensagem, que você precisa ter sensibilidade da contemplação. Você precisa muito mais prostrar diante do Senhor e ter sensibilidade para contemplar, porque se você consegue contemplar o que Ele faz, as lições são muito mais profundas. São aquelas lições como aquela sensação que Moisés sentiu quando ele viu a sarça ardente e a voz de Deus dizendo: tire as sandálias dos teus pés. Quando você está diante dessas contemplações em torno da pessoa do Senhor, a sensação que você tem é de se despir totalmente e dizer: Deus, como o Senhor pode me revelar isso? É aquela sensação de Jacó em Betel, depois da visão daquela escada, de dizer: quão assombroso é toda esta realidade, toda esta revelação. É um clamor não de euforia, mas de misericórdia. Então nosso Senhor está subindo ao Monte Hermon. Ali no Monte Hermon, você sabe que estão as nascentes do Jordão. Se você estuda toda a trajetória do Jordão em linha reta, seria 110 quilômetros até o seu ponto final. Mas todo o seu percurso, por causa das curvas que ele faz, dá mais de 330 quilômetros. Então essa é a trajetória geográfica do Jordão, mas ele nasce no Hermon. E são 4 pequenos lagos. O primeiro é o Barregate. Depois tem o Banias. O terceiro é o Rasbane. E o quarto é o Ledã, ou o Rio Dan. São as 4 nascentes do Jordão. Essas 4 nascentes, elas têm um aspecto muito interessante, porque o Monte Hermon, na sua grande altura, no seu ponto mais alto, ali o vapor da noite é condensado em flocos de neve, que quando o dia vai amanhecendo, aqueles flocos vão se derretendo, e eles vão escorrendo sobre o Hermon, e eles vão desembocar nesses pequenos lagos, ou pequenos rios, me perdoe, nesses pequenos riachos. E o que ocorre ali? Quando aqueles riachos vão descendo, eles formam um primeiro lago, que é chamado o Lago Tule, ou Rulé. Depois, ele volta a formar o Jordão, e segue, e acontece o grande milagre do Oriente, Mar da Galileia. Eles chamavam Mar da Galileia porque ele era tão grande, eles não conseguiam encontrar o outro lado, eles achavam que era um grande mar, mas na verdade se descobriu tempos depois que não era o Mar da Galileia, era o grande lago de Genezaré. E depois aquele grande lago se estreita novamente no rio, no curso do Jordão, e segue até o ponto mais baixo, 390 e poucos metros abaixo do nível do mar. E ali, o que nós temos? Mar Morto. Contemple isso, irmãos. O que o Senhor está dizendo para nós? Ali está, de maneira celestial, aquele vapor que condensa no alto do Hermon, nos fala da vida celestial. Olha o Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Em comunhão. Ele vai dizer que a nossa comunhão é como o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon, e eu vou entrar nisso agora há pouco, tem tudo a ver, irmãos, com esses riachos, porque aquele orvalho é o outro lado, porque uma parte daquilo que vai derretendo no alto do Hermon, que não é o orvalho, mas que vai descendo sobre o Hermon, vai encontrar aqueles riachos, e ali, aquelas águas vão descendo
passando pelo Rolê, pelo Mar da Galileia, e depois para o Mar Morto. Aí o salmista diz assim, porque ali o Senhor ordena a vida. Então, como nós podemos ver isso, irmãos? Deus está ordenando a vida, mas o Senhor está colocando 4 fundamentos. Então o Senhor está dizendo, irmãos, que esses 4 fundamentos têm a ver com a vida da igreja. Não é a vida da igreja como fim em si mesmo, é a vida de Deus, a vida celestial, como aquele vapor que condensa no alto do Hermon e que depois desce sobre aqueles riachos. É algo celestial. A igreja não é uma ideia de homem. A igreja não é segundo o modelo do homem. Você pode ouvir alguns arrogantes dizer assim, minha igreja, porque a minha igreja, só um homem teve a autoridade de dizer, eu edificarei minha igreja, Jesus. E sabe por quê? Porque Ele morreu por ela, Ele se deu por ela. Se algum homem tem a ousadia de dizer, minha igreja, que ele morra por ela, mas que ele tenha a certeza de ressuscitar por ela, porque do contrário ele vai para o inferno. Porque eu digo para vocês, ela pertence apenas àquele que morreu. Paulo diz assim, irmãos, é como se Paulo ultrapassasse os nossos conceitos de pecado, de necessidade de perdão. Ele vai dizer assim, maridos, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Olha o que ele diz, irmãos. Ele vai no ponto mais alto desta revelação. Ele diz assim, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui nesse ponto, Paulo não inclui a questão do pecado. Ele inclui, irmãos? Não inclui. Ele diz que o Senhor Jesus, Ele se entregou por ela. Ele não diz que Ele se entregou por ela para perdoá-la, para limpá-la, para purificá-la, para resgatá-la. Ele diz que Ele se entregou por ela. Isso diz tudo, irmãos. Porque isso mostra o aspecto mais profundo do amor dele pela sua igreja. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? O nosso papel de servir nesse santo encargo que é dele, não é meu. Pertence a ele, não a mim. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista a edificação do corpo, tendo em vista o crescimento da vida dele no corpo, tendo em vista o desempenho do serviço no corpo. Ele fez tudo isso, irmãos, para apresentar para ele mesmo, não é para ninguém, apresentar para ele mesmo uma amada igreja, sem ruga, porque ela nunca mais será envelhecida pelos desgastes do pecado e da carne, sem mácula, porque nela não haverá nenhuma nódoa do pecado. Ele apresentará ela para si mesmo, santa e irrepreensível. Sabe o que ele quer dizer aqui, irmãos? É que isto está dentro do contexto daquilo que o nosso Senhor diz aqui em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja, ninguém mais. Se eu sou uma pedra de tropeço, se você quer ser uma pedra de tropeço, problema nosso. Sem mim e sem você, ou que seja conosco, ele vai edificar e ninguém impedirá que ele tenha a sua amada igreja para satisfação eterna. Ninguém. E sabendo que ele é aquele que dispõe algo e ele cumpre até o fim, e nada impedirá, o inferno não impedirá, Satanás não impedirá, o mundo não impedirá, nem nós impediremos que ele tenha a sua igreja para a sua eterna glória. E sabe por que eu e você sabemos disso? Porque quando você vai lá no livro de Apocalipse, que é o livro que nos mostra a eternidade de Deus, tem muita gente que vai no livro de Apocalipse para saber quem é o anticristo, e depois sai mais confuso do que quando entrou em Apocalipse,
Por que você não vai em Apocalipse para conhecer mais de Cristo e menos do anticristo? A gente vai no Apocalipse para poder tentar entender de maneira especulativa como serão os dias finais. Amém? Mas por que você não acalma o seu coração e vai no Apocalipse para poder estudar sobre a eternidade com Deus? Porque lá no capítulo 21 e 22, o que nós temos, irmãos? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Sabe o que vai nos dizer Apocalipse? Que a igreja, aquela que o nosso Senhor Jesus disse, eu edificarei, aquela que ele disse, que apresentará para si mesmo uma igreja santa, sem mácula, irrepreensível, em Apocalipse, diz assim, que ela já se ataviou. Ela já se ataviou. Sabe o que eu quero te dizer? Que dentro de Deus, no seu eterno propósito, já tem uma igreja pronta para receber o Senhor Jesus. A questão é que dentro de Deus está a eternidade. E fora de Deus está o tempo. Porém, o tempo é uma pequena partícula que constitui a eternidade. Nós estamos no tempo, mas dentro de nós, Deus já colocou a eternidade. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, dentro de Deus, tudo já está consumado. Sabendo disso, irmãos, sabe qual é o meu e o teu desespero? É que nós venhamos correr adequadamente a carreira que nos foi proposta, deixando todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, então isso tem que ser muito claro e prático para nós. Então, nós temos aqui esses 4 riachos, temos os 4 fundamentos, e você sabe que aquele lindo rio, que nasce de uma maneira celestial, tipificada pelo vapor condensado no alto do Hermon, que desemboca nesses riachos, que forma o lago Rolê, depois o Mar da Galileia, e por último o Mar Morto. E lá no Mar Morto, aquela água vai evaporando, porque dali não tem outro caminho. O que o Senhor está dizendo, irmãos, se nossa vida é edificada sobre esses 4 fundamentos, o que nós temos é o Mar da Galileia, uma vida cheia de vida, uma igreja aonde nós seremos um suprimento para outros, e não um mar morto. Se você deixa, ou se você não é edificado sobre esses fundamentos, sabe o que você vai se tornar? O mar morto. Essas 2 figuras estão ali como uma grande lição para nós. Você vai descer ao nível mais baixo da apostasia, que é tipificado pelo mar morto. Você vai descer, e ali a sua vida, tudo que você recebeu do Senhor, não será um depósito contínuo, mas será um depósito que vai evaporando. Você vai permitir que as bênçãos do Senhor, as insondáveis riquezas de Cristo, as belezas inescrutáveis da obra de Cristo, aquilo que Paulo diz para Timóteo na 2ª carta, guarda o bom depósito, tudo isso vai evaporar. E sabe o que nós nos tornaremos do ponto de vista espiritual? O mar morto. Então nós vimos isso. Agora, havíamos falado sobre o primeiro fundamento aqui, em Mateus 16, Cristo. E quando você lê Mateus 16, 13 a 25, encontra esses quatro fundamentos: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E depois você lê Atos 2, 42, você encontra os 4 fundamentos da vida prática, do testemunho prático da igreja: doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Você vai fazer uma configuração não obedecendo a ordem escriturística, mas uma configuração obedecendo às dispensações de Deus.
Então nós temos aqui, Cristo está relacionado com a doutrina dos apóstolos. Isso já estudamos ontem. O ponto de partida foi Atos 5,42, que eles não cessavam de ensinar e pregar que Jesus era o Cristo. Depois nós estudamos o sentido da palavra Cristo na linguagem neotestamentária. E nós vimos que Cristo, do ponto de vista da interpretação do Novo Testamento, fala de um homem corporativo, cujo cabeça está no trono e seu corpo está na terra. Agora, nós vamos falar do segundo fundamento, que é a igreja. E a igreja está configurada com a comunhão. Possivelmente não vamos ter tempo de falar dos últimos dois fundamentos, que é a mesa do Senhor e a cruz e as orações com o reino. Eu vou só dar um pequeno parênteses aqui sobre as orações e o reino, porque eu creio que esse é um ponto que alguns não entendem e vão achar que eu estou forçando as coisas, a interpretação. Por que que nós podemos relacionar o reino com a oração? Ora, meus irmãos, de maneira tão simples e bíblica. O que nosso Senhor Jesus diz aqui em Mateus capítulo 16, quando ele diz para Pedro, dar-te-ei as chaves, a palavra chaves ali é autoridade, porque chave, tipologicamente, fala de autoridade espiritual. Dar-te-ei as chaves do reino, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus, certo? Lembre-se que eu disse para vocês que a hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ela impede que nós façamos interpretações aleatórias da Bíblia, achuologia. Na Bíblia não dá margem direito para achuologia, eu acho, eu penso, eu imagino, isso não tem na Bíblia. O que nós temos na Bíblia é a interpretação consistente. Se você ler Mateus 18, nós teremos as repetições dessas palavras do nosso Senhor, que Ele havia dito, aqui em Mateus 16. Mateus 18, ele diz assim, o que for ligado na terra terá sido ligado nos céus, o que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Se dois dentre vós concordarem acerca de alguma coisa que pedirem, isso será aceito pelo meu Pai, que está nos céus. É isso que ele diz. Aí o versículo 20 ele diz assim, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou presente. Este quadro de texto não pode ser estudado isoladamente. Primeiro, o Senhor, Ele está dando continuidade a este assunto. A nossa oração está intimamente ligada com o reino. Ah, irmão, mas eu posso orar para Deus me dar um carro novo? Depende do que você relaciona o carro novo com a sua fé, com a sua necessidade e com a vontade de Deus. Tá certo? Porque desde que o homem caiu, lembre-se, nós somos uma tricotomia. Corpo, alma e espírito, certo? A alma e o espírito são as partes do nosso interior. O nosso espírito, antes de Adão cair, governava a nossa alma. O espírito tem 3 faculdades. Quais são elas? Vontade, consciência e comunhão. O espírito tem 3 faculdades, deixa eu corrigir, intuição, consciência e comunhão. Nossa alma tem 3 faculdades, vontade, mente e emoções. Então como que funcionava Adão antes da queda? A intuição, que é a voz de Deus, governava a sua vontade. A consciência, que é a faculdade mais elevada do espírito, que traz a realidade do celestial. É a consciência, na consciência que nós conseguimos compreender o certo, errado, o bem e o mal. Porém, isso aconteceu só depois da queda. Mas antes, era na consciência que Adão compreendia toda a dimensão da realidade celestial. E esta dimensão, ou essa dimensão, e todas as dimensões da realidade celestial, a consciência dominava a mente, que é a faculdade mais elevada da alma. A comunhão, que era o lugar da habitação de Deus, no seu espírito, no homem, Ele criou essa faculdade no homem, para que ali ele habitasse, governava as suas emoções. Porém, quando Adão caiu, o seu espírito ficou morto, inativo. Por isso que a Bíblia diz assim, em Efésios 2:1,
e vos vivificou estando vós mortos. Mortos aonde, irmãos? Um bebê já nasce espiritualmente morto. Significa que as suas faculdades espirituais estão todas inativas, inoperantes, no sentido da sua plenitude, para o propósito pelo qual elas foram criadas. O homem se tornou carnal. Leia Gênesis capítulo 6, versículos 3 até o 5, ou pode ler até do 1 até o 5, onde vai dizer assim no versículo 3, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Aí no versículo 5 diz assim, que pelo fato do homem ter se tornado carnal, ele diz assim, pesou o coração de Deus. Sabe o que significa essa palavra? Pesou o coração de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Gênesis 6,5, doeu. Deus sentiu uma dor no seu coração. É o único lugar na Bíblia que você vai ver uma descrição como essa, Deus sentindo dor. Deus sente dor? Agora nós sabemos, Ele sente dor. Quando foi que Deus sentiu dor? Quando Ele viu a profundidade da pecaminosidade do homem. Isso doeu o coração. Está vendo, irmãos? Então o homem agora, ele precisa ser restaurado. É isso que a salvação faz, a salvação restaura. É uma salvação de dentro para fora. Então nós somos agora reintegrados nesta obra da tão grande salvação. E passamos a ser esse vaso de Deus, esse instrumento de Deus. E o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Tem tudo a ver, irmãos. Porque se isso não acontece na nossa vida, o que nós vamos ser é uma igreja constituída de doentes emocionais, uma igreja rasa na sua espiritualidade, uma igreja que vai cultivar superficialidades, frivolidades e nunca profundidades. Quando eu falo de profundidades, a profundidade espiritual nos fala da liberdade de sabermos da nossa posição em Cristo. Ele nos tirou do império de trevas, porque essa era a nossa condição, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, uma nova posição. Salvação envolve nos tirar de uma condição e nos elevar para uma posição. A condição é que nós estávamos em trevas, e a posição é que agora nós somos filhos de Deus, nós somos colocados no reino do Filho do seu amor, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Éramos filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus. Isso é salvação. E se nós como igreja não entendermos isso, irmãos, vamos ficar patinando na maionese, na superficialidade, na trivialidade. Então deixe-me avançar aqui. Quando você entende a igreja, agora compreender a igreja, compreender o reino, compreender a cruz é tão importante. Quando você compreende isso, a questão especialmente do reino e da cruz, você vai ver que as nossas orações, em primeiro lugar, elas precisam estar conectadas com o reino de Deus. E o sentido aqui é a oração congregacional. Esses textos de Mateus 16 e 18 sobre a oração, no capítulo 16 não há ênfase na oração, porém no capítulo 18, onde existe uma maior amplitude desses textos que foram citados em Mateus 16, a ênfase aqui é a oração. E o Senhor vai dizer que a oração, ela tem que estar relacionada com o reino de Deus. A oração do Pai Nosso, irmãos, veja bem, Pai Nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque esta é a grande chave. Nós precisamos trazer o céu para a terra em nossas orações. Ah, mas eu queria, irmão, comprar um carro novo. Comprar um carro novo, você vai conseguir trazer o céu na terra? Você pode comprar um carro novo, apenas peça para Deus guardar o seu coração nesse carro. Porque, irmãos, o problema não é as coisas materiais que nós pedimos a Deus. O problema é quando as coisas materiais passam a ser um Deus na nossa vida, passa a nos roubar tempo. Quando as coisas materiais possuem o nosso coração. Não é errado você ter bens materiais, errado é os bens materiais ter você. Porque você tem que saber o seguinte: tudo que você tem
de bens materiais, tem que estar aos pés do Senhor, porque você é só um mordomo. O dia que você entrar na glória e você estiver no tribunal de Cristo, você vai olhar para trás e vai dizer assim: Senhor, obrigado por todas as coisas que o Senhor me deu, porque em todas elas eu te honrei, e todas elas pertenciam ao Senhor. O Senhor apenas me deu uma responsabilidade sobre elas para te honrar. Sabe por quê, irmãos? Essa é a visão do reino. Porque se você começa a relacionar os seus bens aqui na terra, para a sepultura onde nós vamos, você não consegue levar nem o alfinete que segura a sua roupa. Está certo? A Bíblia diz, em Apocalipse 14, são as nossas obras que nos acompanham, não os nossos bens. Eclesiastes é muito claro sobre isso. Para a sepultura, aonde nós vamos, você não vai levar essas coisas, mas você vai levar a responsabilidade sobre elas. Isso vai estar diante do Senhor. Então você começa a entender. Se a gente fosse falar desse assunto do reino, aí nós teríamos que fazer uma outra conferência. A oração, o reino e a oração. Porque o reino e a oração envolve nossos sentimentos, oração envolve os nossos desejos, oração envolve a nossa vontade. Depois você vai descobrir que não, irmãos. Oração envolve a vontade de Deus, envolve os anelos de Deus. E você vai perceber que oração não é apenas um meio de conquista de coisas. Oração é um instrumento de relacionamento com Deus. Vai chegar um momento na sua vida que orar para Deus, curar o seu cachorrinho, não vai fazer parte mais. Está entendendo? Você vai ter uma comunhão tão grande com Deus, que você vai saber diferenciar as coisas pequenas, pelas quais um dia você tanto orou, e você vai se envolver numa dimensão muito maior. E você vai ver que quanto às coisas pequenas, você precisa ter discernimento. E quando eu falo de coisas pequenas, eu falo de bens materiais, de emprego, de casa, de família, de tudo isso. Mas você vai ver que existe algo muito maior. Aqui você precisa ter discernimento. E aqui você precisa ter relacionamento. Um relacionamento com Cristo na oração é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Eu tenho muitos exemplos para dar para vocês. Eu daria um rapidamente. Quando Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, ele está diante de um momento tão delicado, de morte, de juízo de Deus. Havia em torno de 5.000 cadáveres. Eles haviam enterrado naquele dia 5.000 corpos. Toda a nação de Israel estava em pranto, em luto, por causa daquele miserável bezerro de ouro que eles haviam feito, para ocupar a centralidade de Deus na vida deles. E Arão foi sendo levado pelos anelos da multidão. Então Moisés, naquele momento de pavor, de angústia, ele sai no meio daquele povo, ele entra no seu tabernáculozinho, não no tabernáculo de Deus, mas no tabernáculo de comunhão com Deus que ele tinha. E você vai ver que ele ora e pede a Deus 3 coisas. 3 coisas. Ele não pede para Deus ressuscitar os mortos, ele não pede para Deus guardar as famílias, ele pede Deus mesmo. Ele pede Deus mesmo. Ele ora e pede para Deus, Ele mesmo. Se você ler capítulo 33, versículo 13, versículo 15, versículo 18, você vai saber a oração de Moisés. A oração de Moisés é: mostra-me o caminho. Não era o caminho para Canaã, era o caminho para Deus. Era o caminho da experiência com Deus, porque esse é o verdadeiro caminho, irmãos. Aqui nós não temos percepção, nossos olhos só enxergam até aquela parede. Mas se você começa a ter uma visão mais ampla, mais alta, mais profunda na oração, você vai conseguir enxergar o que está além dessa parede, porque você vai enxergar de acordo com os olhos de Deus. E aqui é discernimento espiritual, que só vai nos dado pela comunhão com Deus. Depois você vai ver que ele ora pela presença de Deus e diz: se a tua presença não for conosco, não sairemos desse lugar. E por último ele ora e diz: eu quero ver tua face. E Moisés, irmãos, não herdou nada. Ele nem Canaã Moisés herdou, mas Moisés foi o homem que desceu para a sepultura e ganhou a face de Deus. Canaã é temporal, a face de Deus é eterna. Imagina, irmãos, se a gente fosse estudar o reino de Deus, é dentro dessa esfera. Compreender os pilares mais elevados, os píncaros mais elevados
do que a oração e o reino. Então vamos aqui agora nos dedicar, no pouco tempo que nós temos aqui, sobre a igreja e a comunhão. O segundo fundamento é a igreja. O segundo fundamento da doutrina apostólica, a igreja, o corpo de Cristo. A plenitude daquele que completa todas as coisas, como diz Paulo em Efésios capítulo 1. E o pilar relacionado com este fundamento é a comunhão. E se tem um ponto, irmãos, que o inferno batalha 24 horas em todos os cantos deste mundo, dessa terra, todos as séculos diabólicos trabalham com toda forma de sutileza, com todos os seus ardis, para perverter, para destruir a comunhão da igreja. Falo isso debaixo das mãos do Senhor, e vocês sabem, aqueles que me conhecem, que pela misericórdia infinita do Senhor, eu tenho visitado muitas igrejas durante o ano todo, convivendo com irmãos em diferentes lugares. Procuro, com a graça do Senhor, exercer um serviço a Ele, baseado na comunhão e no relacionamento, e também no ministério da palavra. Para nessa comunhão, poder conhecer os anelos do Senhor dentro de uma assembleia, e poder ajudar de alguma forma na oração, no companheirismo. Resumindo, irmãos, eu quero dizer para vocês que o grande problema da igreja hoje é a comunhão. Sabe qual é o grande problema da evangelização hoje? Você sabe qual que é? É porque nós não pregamos o evangelho. Irmãos, se nós entendêssemos o que é comunhão verdadeira, nós nunca precisaríamos abrir a boca. Jesus mesmo disse, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa é a mensagem. A comunhão é a mais poderosa e contundente mensagem espiritual, porque é só na comunhão que o mundo é capaz de ver Cristo na igreja. Você pode ter o melhor local de reunião, mas se ali não habita a comunhão, as pessoas podem gostar do local. Você pode usar toda forma de entretenimento para manter as pessoas ocupadas. Você pode manter cultos atraentes, cheios de louvor, pirotecnia, luzes, enfim, faça o que você achar que deve fazer, que vai dar certo. Isso é o pragmatismo. Mas eu quero dizer para você, nunca você poderá viver a realidade da igreja segundo o padrão de Deus. A igreja não é segundo o padrão de homem. A igreja, com I maiúsculo, é segundo o padrão de Deus. A igreja, aquela parte tirada de Cristo, o poder da ressurreição, ela não é uma instituição, uma organização. Os homens gostam de organização porque eles querem ser o centro dela. Os homens gostam de organização porque eles querem ter o senso da importância de ser o cabeça e de ficar tentando enganando o povo, dizendo que Cristo é o cabeça daqui. É o cabeça, mas quem manda é Ele. Ele é o principal. Ele é o topo da pirâmide. Nós precisamos, irmãos, reconhecer o encabeçamento de Cristo, é nas nossas ações, em se submeter a Ele, em dizer que nós somos desnecessários. Compreende isso, irmãos? Então, Satanás batalha, irmãos, para destruir a harmonia da comunhão. Aquilo que os irmãos aqui em Cianorte estão estudando em Atos, o homotimadon, aquela harmonia orquestral, da sinfonia, da beleza, de um único som produzido por uma grande orquestra. E muitas vezes a nossa comunhão é uma grande confusão de barulho diante de Deus, e é uma vergonha. Cada um de nós, irmãos, a começar de mim, deveríamos refletir o quanto tenho contribuído para a harmonia da vida, da comunhão, do amor, da mutualidade, do companheirismo, na localidade aonde eu me reúno. Cada um de nós deveríamos, na luz do Senhor, ser sondados. Se não somos uma pedra de tropeço,
que nos movemos promovendo dissensão, promovendo fofoca, discórdia, divisão, desânimo. Nós precisamos ir aos pés do Senhor e perguntar: Senhor, será que eu não tenho sido uma pessoa tóxica no meio do teu povo? Será que eu não sou uma pessoa ácida no meio dos meus irmãos? Se eu for, Senhor, transforma-me. Peça perdão, meu irmão, porque com certeza esse amor que você diz ter, ele não é um verdadeiro amor. Ele é um falso sentimento que te engana. Essa devoção que você diz ter não é uma devoção verdadeira e pura. É um sentimentalismo religioso. Porque quando você estuda na Bíblia a vida daqueles irmãos que lutaram e batalharam pela comunhão, é totalmente diferente. Eu encorajo você a estudar a carta a Filemon. Que carta é essa, irmãos? É uma carta de quebrantamento, é uma carta que nos esmaga, é uma carta que Paulo escreve, irmãos, do mais profundo do seu coração, para um irmão querido, um irmão que ele amava, um irmão que tinha tanto peso naquela assembleia em Colossos. E ele escreve para aquele irmão, Epáfras, sobre um servo, um ladrão, que servia aquele irmão, e que roubou ele, que agora estava na prisão. E lá na prisão, Onésimo, sabe o que significa Onésimo? Útil. Ele encontrou Paulo. Ele encontrou Paulo. Ele encontrou Paulo. E ali a vida de Onésimo muda para sempre. Onésimo vai sair da prisão. E é este o ponto crucial, porque aqui ele precisa ser recomendado. E quando você lê a recomendação que Paulo faz sobre Onésimo, é de estraçalhar o nosso coração, irmãos. É da gente ficar pensando: Deus, quem eu magoei? Qual foi a pessoa que eu toquei no nome dela indevidamente? Que a Bíblia diz em Provérbios 6 que a fofoca é uma coisa tão terrível que ela causa vômitos, nojo, náusea no coração de Deus. Falar mal do irmão causa náusea no coração de Deus. Por isso alguém definiu que um fofoqueiro é um ser humano que tem boca de sapo, língua de serpente e estômago de urubu, porque é uma coisa nojenta no meio do povo de Deus, falar do irmão. Aí você vai ver Paulo falar de Onésimo. Resumindo, sabe o que Paulo diz para Onésimo, para Epáfras? Diz assim: recebe como a mim mesmo, como a mim mesmo, e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu te pagarei. É como se Paulo estivesse enviando ele na pessoa de Onésimo. Que lindo isso, irmãos. Aí você vai ver em Apocalipse a igreja de Filadélfia. Filos, amor, fraternal. Delfos, irmão. É uma igreja que diz assim: embora tendes pouca força. Era uma igreja que tinha pouca força, irmãos. Mas ela era uma igreja indestrutível, por causa desse Filos, Delfos. Mas não negastes o meu nome. O que significa, irmãos, quando nós não temos o verdadeiro amor fraternal, nós somos uma vergonha ao nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que esses fundamentos são colocados nos seus devidos lugares. Quando o verdadeiro fundamento é colocado, inevitavelmente o segundo fundamento surge. O primeiro fundamento da igreja é Cristo, sua pessoa e obra. Cristo dentro das dimensões, altura, largura, comprimento e profundidade, do propósito eterno de Deus. Esse é o fundamento, ele foi colocado, sim. O que virá deste fundamento? Paulo vai responder para nós, irmãos. Um exercício aqui para a gente vencer um pouco o nosso cansaço. Abra sua Bíblia, eu quero ler, mas eu quero que você leia também. Efésios capítulo 2. Quero que você veja isso, não apenas ouça. Olha o versículo 20, edificados, Efésios 2, 20, é a conclusão, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo, olha que coisa importante, sendo Ele mesmo, Jesus,
Cristo, a pedra angular, no qual aqui, porque em Cristo, nem em Cristo, no qual, está vendo aqui, que coisa linda, todo edifício bem ajustado, simetricamente construído, ajustado, cresce. Que coisa linda, irmãos. Ajustado, ele bem fundamentado, que seria a melhor colocação, ele cresce. Se a igreja estiver muito bem fundamentada em Cristo, ela cresce. Ela não cresce, não é para os lados, ela cresce para o alto. Não é um crescimento horizontal, é um crescimento vertical. O nosso crescimento é espiritual, o nosso crescimento é celestial, o nosso crescimento é o testemunho da vida, o nosso crescimento é para o lugar santíssimo, o nosso crescimento é para dentro de Deus. Cresce para quê? Para ser o santuário. A palavra dedicado aqui é consagrado. Consagrado dá a ideia assim, exclusivo. Nós crescemos exclusivamente para o Senhor. Nós crescemos para que em nós o Senhor tenha caminho. Nós crescemos espiritualmente como a igreja do Senhor, em nossas localidades. Nós crescemos para o alto. Não é para que o mundo veja a igreja, é para que o mundo veja Cristo na igreja. Nós crescemos não é na propaganda, nós crescemos é nos relacionamentos. Isso se espalha dentro da cidade, isso se espalha dentro das famílias. Irmãos, isso é impressionante. Eu ouço muitos irmãos dizerem isso. Luiz, eu estou tendo problema com os meus familiares. E qual é o problema? Porque a gente não consegue mais conviver com eles. A gente não consegue mais ir uma ciumeira. Eu falei, olha, o que você pode fazer? Você até que a sua familiar só vai com você até a sepultura. Agora a sua família eterna é por toda a eternidade. Porque eles não entendem. Falo sempre, não deixe de ser uma luz para eles, mas não abaixe o preço da comunhão. Não abaixe. E tem muitos irmãos abaixando o preço. Jesus, um dia, ele nos deu uma aula muito linda sobre isso. Ele estava com os seus discípulos, tendo a comunhão, alguém chegou e disse, mestre, tua família, tua mãe, seus irmãos estão aí fora. Olha que coisa linda, irmãos, que o Espírito Santo coloca para nós. Estão aí fora. Então, observa, onde está a chave para você entender aquelas palavras de Jesus? Nessa frase, estão aí fora. Devia estar dentro, irmãos. Jesus fala assim, a minha família. E não pense que ele falou ironicamente, ele falou firme, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, irmãos, você tem duas famílias, uma temporária e uma eterna. Tá certo? Uma que tem o sangue, o seu DNA, ou o DNA dos seus antepassados. E a outra que tem o sangue e o DNA de Deus. Você sabia disso, irmãos? Você sabia que você tem o sangue aí dos seus ancestrais? Mas vou te contar uma coisa muito séria. Vou falar bem rápido, em 5 minutos no máximo. Se você estudar o nome de Deus, você saberá que é um tetragrama. Certo? Um tetragrama. Nome de Deus, impronunciável. Lá no Antigo Testamento, que os judeus não mencionavam e nem ousavam mencionar, era um tetragrama de 4 letras. Yod, Vav, Rei, Vav. São as 4 letras. Yod, Vav, Rei, Vav. Certo? E um cientista, por sobrenome Brandeis, ele descobriu algo interessante, porque você sabe que até 1953, os cientistas achavam que o nosso DNA era uma coisa muito simples, que era baseado naquela teoria louca lá do Darwin. Então eles pensavam que era uma coisa simples, mas você sabe, irmãos, que houve uma das maiores façanhas da ciência moderna. O presidente Bill Clinton, ele chegou a dizer que o projeto Genoma, que mapeou todo o DNA humano, foi a maior façanha da ciência que já existiu.
Porque agora todo o DNA humano foi mapeado. Então, se você quer, vai lá no Google, coloca uma figura lá do DNA, você vai ver que ele é conduzido por 2 hélices. Certo? E aqui, você vai perceber que o alfabeto hebraico é diferente do português. Porque uma letra no hebraico tem uma palavra, tem uma história. Uma letra você fala muita coisa. Outro detalhe do alfabeto hebraico, que cada letra corresponde a um número. Letra, no hebraico, corresponde a palavras e número. Certo? Então, quando você pega essas letras, Yod, Vav, Rei, Vav, você vai ver que o Yod é a menor letra do hebraico. Ela fala de prego. E se você pega a palavra Vav, é mãos. E a palavra rei é prego. Desculpem. Mãos, a palavra rei, contemple, e a palavra Vav, prego. Então a tradução seria assim: mãos, contemplem, prego, contemplem. Assim seria a tradução do nome de Deus. Mas eu vou te falar algo. Quando os cientistas estudaram, eles descobriram que a cadeia do DNA é formada por números. Então vou ser bem rápido. E os números são 10, aí tem um espaço. 5, que são, o que são? Aqui são as 2 hélices do DNA, então tem essas pontes, certo? Então estão aqui aquelas massas chamadas massas nitrogenadas do DNA, que são pontes. Então eles perceberam que elas são formadas numa sequência. E a sequência é qual? 10, um espaço. 5, espaço. 6, espaço. 5. Isso segue até... Aí esse cientista viu que o nome de Deus também, ele tem números, que essas letras correspondem a números. E o número o Yod, que é a primeira letra, corresponde a 10. O Vav, 5. O Rei, 6. E por último o Vav, 5. É a mesma sequência da ordem do DNA, das massas nitrogenadas. 10, 6, 5, 6. Sabe o que é isso, irmãos? Que nós somos de Deus. Ele colocou a sua assinatura no nosso DNA, colocou seu nome. Sabia? Ele colocou o nome dele no seu DNA. Lá no seu DNA está o nome de Deus. Sabe por quê? Porque agora você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus, você tem o nome de Deus e você terá a herança eterna com Deus. Essa é a nossa família. Então, cada irmão que você tem em Cristo, está lá o nome de Deus. Essa é a nossa família eterna. Então, irmãos, fechar o parênteses, vamos voltar. Quando você estuda essa comunhão, você vai perceber o quanto isso é tão significativo, irmãos. Porque a comunhão da igreja é a manifestação da realidade daquilo que é a Trindade nos céus. A comunhão da igreja é a realidade da Trindade nos céus, porque Deus é comunhão por essência. Deixa-me colocar um texto para vocês. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Sejam um como nós somos. Irmãos, eu tenho uma dificuldade, às vezes, me deparar com certos capítulos da Bíblia. Esse é um deles. Porque quando eu leio esse capítulo, eu começo a imaginar a grandeza dele. Então meu coração começa a ficar latejando, pulsando. Porque esse é um dos maiores capítulos da Bíblia.
Teve um escritor, um estudioso, que diz assim: este capítulo é o Santo dos Santos do ministério de Cristo na Terra. Foi quando ele entrou no Santo dos Santos. E se você estudar esse capítulo, você vai ver que ele tem uma chave muito simples para ser estudada. Queria até te passar rapidamente. Depois a gente volta no texto aqui. Desculpe-me a minha prolixidade. Você vai ver que nesse capítulo existem 8 vezes, segundo o texto original, e algumas Bíblias portuguesas também é possível ver, 8 vezes a frase para quê? Para quê? Irmãos e irmãs, esta frase para quê é a chave para você abrir este capítulo e conhecer o coração do Senhor, porque o coração do Senhor está neste capítulo, nesta palavra. E você vai observar, olha o versículo 1, onde tem o primeiro para quê. Ele diz: para que o Filho glorifique a ti, Pai. Ele diz assim: tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que, está vendo aqui? O Filho glorifique a ti. Esse para quê é a abertura do livro, é a abertura da revelação. Aí depois você vai no versículo 11, tem um outro para quê, vou só citar. No versículo 11, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, você consegue perceber o quanto é estremecedor esse texto? Para que eles sejam um. Vê se você consegue entender. Peça ajuda ao Espírito Santo. Para que eles sejam um, assim como nós. Esse texto tem que ser lido, irmãos. Versículo 11, olhe bem. Ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me destes. Guarda-os em teu nome. Guarda-os debaixo do teu nome. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, guarda-os em teu nome, que me deste. Para quê? Porque que Ele quer que nós estejamos unicamente debaixo do seu nome, porque é a única maneira de nós sermos um, como Ele é com o Pai e com o Espírito. A Trindade só pode se tornar uma realidade na igreja, irmãos, se nós estivermos debaixo do nome do Senhor. Esse texto é impressionante. Olha o versículo 13, vamos ao outro. Esse versículo 13, ele não é fácil, mas tem uma chave para interpretá-lo. Diz assim: para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Aí você vai dizer: ah, irmão, aqui falhou, né? Aqui falhou, aqui não tem para que sejam um. Diz: para que eles tenham o meu gozo completo. Aí eu, infelizmente, tenho que abrir um parênteses para você depois não me chamar de herético. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Ou então dizer que eu estou forçando a interpretação do texto. Para que tenham o meu gozo completo. Então, João, capítulo 1. Versículos 2 a 4. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela temos dado testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Agora observe, o que temos visto, ouvimos, anunciamos também a vós outros. Para quê? Ai, graças a Deus, irmãos, aquele para quê de João 17,13, ele está aqui, e você vai concordar comigo, porque isso aqui é hermenêutica. Para que vós igualmente tenhais comunhão. Aí você diz: bom, irmão, mais ou menos, não está tão próximo assim. Comunhão. Ora, o que é comunhão? Ele vai definir comunhão. O que é comunhão da igreja? O que é a nossa comunhão? Para que tenhais comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito Santo. Aí ele diz assim: estas coisas, pois, vos escrevemos para que tenhais o gozo completo. Agora pega essa leitura e volta para João capítulo 17, versículo 13. Para que eles tenham o meu gozo completo. Então não é diferente, irmãos. Nós só vamos experimentar a profundidade do gozo completo, quando nós aprendemos o que é esta comunhão da igreja, comunhão do corpo.
Isso é tão importante, irmãos. É isso que o inferno quer destruir. Isso serve de encorajamento para todos nós, como também para os irmãos que estão aqui, vivendo esse momento tão importante em Cianorte. Edificar sobre essa comunhão, tratar tudo na luz da verdade, com amor, com temor, com cuidado, para que a comunhão nunca se perca. Vamos a outro ponto, irmãos. Capítulo 17 aqui do Evangelho de João, versículo 19, eu vou pegar apenas a frase. Diz assim: para que eles sejam santificados na verdade. Esse é outro texto também que é uma interpretação mais profunda. Santificados na verdade. Mas se você observar, a primeira parte desse texto está assim: é a favor deles que me santifica a mim mesmo. Então você vai ver que santificar na verdade é o trabalho da palavra. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas se você estudar nesse capítulo, você vai ver que aqui é uma grande ênfase ao mundo. E santificar aqui, santidade, é o oposto do mundo. Olha o versículo 9. Ele diz assim: é por eles que eu rogo e não pelo mundo. Versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Está vendo aí? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Aí ele diz: guarda-os em teu nome. Se você olhar, essa frase ocorre 4 vezes nesse capítulo. Versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome, guarda-os em teu nome. Então ele diz: manifestei o teu nome. Versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. No versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. E no versículo 26 ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda os farei conhecer. Está vendo, irmãos? Então o que ele quer dizer aqui? Quando nós nos colocamos debaixo de qualquer coisa que não é o nome do Senhor, quando nós nos colocamos debaixo de qualquer estrutura que não é o nome do Senhor, nós perdemos as bênçãos dessa oração. Aí você vai ver aqui que a grande ênfase é que a comunhão é o resultado do trabalho santificador da palavra. Por isso que lá nos fundamentos práticos, o que nós temos primeiro? Palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O trabalho da palavra, irmãos, é gerar santificação em nós. Porque o ministério da palavra é o ministério da purificação. Quando você está numa vida de pecado, numa vida de desobediência, Deus lhe envia uma palavra. Esta palavra vai constranger você. E o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como? Por meio do ministério da palavra. Davi estava em pecado. Quando Natã entrou na sua casa, ele proferiu a palavra de Deus. Isso trouxe arrependimento, isso trouxe restauração, isso trouxe um novo vigor, isso traz renovo. Por isso, irmãos, o ministério da palavra é fundamental para a vida da igreja. Aí você vai ver aqui, ele diz: para que sejam um como nós. Você vai ver que o Senhor, ele ora e pede para o Pai guardá-los do mal. Ele diz isso, para que o Pai guardasse-os do mal. Então, veja o que eu quero lhes mostrar. Versículo 14 e 15 ainda. Ele diz: o mundo os odiou, essa parte, a parte B do versículo. O mundo os odiou, observe, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15. Não penso que os tire do mundo. Está vendo? O mundo aqui é o oposto de santidade, nesse capítulo. E sim que os guarde do mal. E aí você vai ver que há 2 grandes males aqui para sermos guardados: a perda da santidade e a perda da unidade. A perda da santidade, nesse capítulo. Guarde-os do mal. Qual mal? Se você vai pensar de maneira genérica, pode pensar. Hermeneuticamente, não. Você tem que pensar nesse texto dentro do contexto. Então você vai ver que aqui o Senhor está mostrando que o grande perigo aqui, 2 males, é que nós não sejamos santificados na verdade. Então, é a perda da santidade. E segundo, é a perda da unidade. Porque a santidade
a santidade, como fruto do trabalho da palavra, produz a unidade. Não tenho tempo para fazer isso, mas posso lhes encorajar a fazer. Estude esse assunto aqui, baseado no capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Se você pegar o capítulo 4 da Epístola aos Efésios, que é um capítulo muito rico, você saberá que esse capítulo está dividido em 2 temas. Do versículo 1 desse maravilhoso capítulo até o 16, o assunto ali é unidade. E depois, do 17 até o final, santidade. Unidade e santidade. Capítulo 4 da Epístola aos Efésios. Esta é a grande didática. Vamos para a 5ª proposição. Ele diz assim: para que o mundo creia que tu me enviastes. Observe que a primeira parte desse texto diz: a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Para quê? Tem um para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, o que significa esse texto do ponto de vista prático da interpretação? Que o maior escândalo à pregação do Evangelho não é o fato de você não abrir a boca para ninguém. O maior escândalo da pregação do Evangelho é a falta de comunhão, da verdadeira comunhão do corpo. Podemos dizer assim, eu me atrevo a dizer que muitas pessoas podem estar indo para o inferno porque elas estão escandalizadas com as divisões, com as dissensões e com a falta de comunhão da igreja. Ou então, irmãos, nós temos que interpretar esse texto de uma outra maneira. Porque Jesus está dizendo, a palavra fim é propósito. O propósito é que todos sejam um. Como és tu, Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Que coisa linda, irmãos. Veja bem, todos sejam um. Como? Como que ele quer essa unidade? Ele quer essa unidade como a unidade da Trindade. Na unidade da Trindade, ninguém é maior. O Pai não é maior do que o Filho. O Filho não é maior do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é maior do que o Pai. Porque eles são 3 pessoas em um Deus. E cada um tem a sua responsabilidade. Quando um trabalha, os outros estão sendo suporte. Tudo que eles fazem para o outro. Eles não fazem nada para si. O Pai trabalha para que o Filho e o Espírito tenham glória. O Espírito trabalha para que o Pai e o Filho tenham glória. O Espírito não fala de si mesmo. Tudo que ele faz para que Cristo seja visto. Ah, irmãos, que correção que nós temos. Que é um capítulo para você estudar isso, eu vou te dar. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 13. Aí você vai ver ali a diversidade do corpo, a diversidade de serviço. E você vai ver que existem membros que ocupam mais funções, outros que ocupam menos funções. Mas não quer dizer que aquele que ocupa menos funções, ele é menos importante do que aquele que ocupa mais funções. Porque o que está em vista ali não é um membro, é o corpo. Compreende? Porque se você acha, tem um ossinho aqui, de trás do seu pé, no segundo dedinho, tem um ossinho ali, você fala, esse ossinho é muito pequenininho, eu acho que eu vou tirar ele. Tira, você não vai andar nunca mais. Quantas coisas, quantas partes do nosso corpo, irmãos, você acha que não tem muita importância? São membros que não são vistos, mas são imprescindíveis para a saúde do corpo. Porque todos nós, irmãos, somos parte de um grande corpo orgânico, cujo cabeça é Cristo. E todo o movimento dos membros do corpo é para que esse cabeça tenha toda a glória. É que o cabeça seja visto e não nós. Estude isso, irmãos. A funcionalidade dos membros do corpo de Cristo está aí nesse capítulo que eu acabei de lhe citar. Eu vou ajudar você a entender isso. Olha o que o nosso Senhor está dizendo. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Se você pegar esse texto assim, ó, a fim de que eles sejam um, é o início aqui da nossa leitura, e essa frase, sejam eles em nós, a fim de que eles sejam um, sejam eles em nós. Só essa frase, ela vai causar um grande impacto na sua vida. Como nós podemos ser um nele, se nós não somos uns com os outros? Como, irmãos? Eu só peço para você me ajudar, porque de repente eu estou precisando de ajuda. Como?
nós vamos crescer como esse edifício, como esse santuário, bem ajustado, edificado sobre Cristo, se a comunhão não é um fundamento na nossa vida prática de igreja? Quando você reúne, aí você olha, aquele, aquela, nossa, meu Deus. Como, irmãos? Eu só quero que você me diga como isso realmente é uma obra de Deus. Porque eu digo para vocês, esse ambiente de contenda, de falatório, de fofoca, de dissensão, parece ser muito mais fácil do que o ambiente onde você precisa dizer, irmão, eu estou chateado com você, triste, estou magoado, mas o problema sou eu, e queria que você orasse, me perdoasse, porque o perdão é libertador, o perdão cura. Se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos primeiro, aprender a perdoar verdadeiramente, e segundo, não fazer do perdão um instrumento que você só fica pedindo perdão para as pessoas, mas você nunca perde a disposição de pecar novamente. É como se a gente só pedisse perdão para errar de novo. Então, meus irmãos, nós temos que viver uma vida cristã profunda se nós queremos ser o testemunho de Deus na terra. Nós não podemos ser uma vergonha ao Evangelho, porque nesse ambiente de comunhão, qualquer pessoa que entrar, você pode dizer, mas hoje não tem ninguém tocando instrumento, não teve instrumento na reunião, foi tão simples a reunião. A igreja não precisa disso, irmãos. É a vida que governa todas as coisas. É impossível que uma pessoa entre numa comunhão dessa, ela não fique impactada pela vida, de às vezes até chegar à conclusão, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu estou no meio daquele povo, eu sinto algo na minha vida, eu sinto algo de verdade no olhar, nas palavras, nos sentimentos. Por isso, irmãos, que às vezes nossas reuniões são tão carregadas, porque a gente é tão tóxico, a gente é tão ácido, a gente tem dificuldade de levantar as mãos quando o irmão canta, e na canção diz assim, levantemos nossas mãos, a gente não levanta. Por quê? Porque nós somos tóxicos, nós somos ácidos demais. Nós achamos que o culto é aquela reunião, enquanto a Bíblia diz que o culto sou eu, que Deus não quer o que eu canto, Ele quer o que eu sou, Ele busca o adorador, porque não tem sentido a minha adoração se eu não sou o adorador, não tem sentido o meu sacrifício se eu não sou o culto. A gente não dá valor nisso, irmãos. Nas pequenas oportunidades que a gente tem, a gente fica parecendo um poste, uma pedra, e é pedra de tropeço. Os irmãos estão cantando, a gente está lendo, os irmãos estão lendo, a gente está pensando. Os irmãos estão glorificando, a gente está pensando no amanhã, premeditando o problema, sofrendo por antecipação. E a gente chama isso de um adorador, de um cristão. Não é, irmãos, a gente tem que checar a nossa salvação à luz da Bíblia, porque a gente pode estar sendo simplesmente um religioso. Conversão é novo nascimento e relacionamento com Deus. Se a sua conversão não está levando você a uma vida de intimidade, de quebrantamento, por mais que você ainda fale, erre, que nós vamos ainda errar, falhar, mas você vai ter uma experiência profunda com o Senhor, de maneira que o pecado não vai ser uma opção, uma compulsão dentro de você. Pelo contrário, vai ser algo que você vai aprender a odiar como Deus odeia. Como Deus tem desgosto pelo pecado, você também vai ter. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude aqui. Vamos concluir. Nosso tempo já acabou, esgotou totalmente. Versículo 22 aqui, no capítulo 17. É a sexta proposição, esse para quê. Versículo 22. Ele diz assim, para que, vou pegar apenas a parte, para que sejam um, como nós somos. Irmãos, o nosso modelo de unidade, de comunhão, é algo muito elevado. Se você estudar na Bíblia, você vai ver 4 tipos de unidade. Primeiro é a unidade da Trindade, a unidade das 3 pessoas, já falei. A segunda aqui é a unidade das 2 naturezas do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor, nele, tinha a unidade de 2 naturezas. Não eram as 2 naturezas mescladas, não, eram as 2 naturezas dentro dele de maneira distinta. Natureza humana e natureza divina. Por essas 2 naturezas,
elas não se misturavam, elas não se mesclavam, existiam de maneira distinta e harmoniosa dentro dele. Humana e divina. Esse é o outro modelo de unidade que tem na Bíblia. O terceiro é a unidade entre Cristo e a igreja. A unidade entre Cristo e a igreja. Você vai ver que em muitos lugares, muitas passagens, nosso Senhor vai dar ênfase do seu amor, o quanto Ele nos anela. Quando Ele diz lá em João 14, versículo 18, Ele diz assim: voltarei para vós outros. Depois você vai ler no versículo 20, Ele diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa é a unidade. Cristo em nós. É uma unidade inseparável. Essa é a terceira unidade. E a quarta unidade que a Bíblia dá ênfase é a unidade do corpo de Cristo. Os textos que eu quero dar para vocês, primeiro, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um só corpo. 1 Coríntios 10, 17. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele diz: embora sendo muitos, ele vai dizer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, embora sendo muitos, somos um só corpo. 1 Coríntios 12, 12. No versículo 13, desse mesmo capítulo 12, ele vai dizer assim: pois em um só Espírito fomos batizados, fomos todos nós batizados, formando um só corpo. Estão vendo aí, irmãos? E ainda no versículo 20 deste mesmo capítulo 12 de 1 Coríntios 12, 20, ele diz assim: o certo é que há muitos membros, porém um só corpo. Então você vai ver essas quatro unidades: a unidade das três pessoas, a unidade das duas naturezas do Redentor, a unidade entre Cristo e a igreja e a unidade do corpo de Cristo. São as quatro unidades que existem. E a grande pergunta é: o quanto isso é importante para nós, irmãos? O quanto isso é fundamental para a nossa vida cristã? Só para concluir, a sétima proposição aqui, esse para quê, essa frase linda, ele diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Vamos ler esse texto todo, olha aí por favor, versículo 23, João 17, 23. Todo aquele, me perdoe, estou longe aqui, João 17, 23. Eu neles, começa assim: eu neles e tu em mim, a fim de, propósito de Cristo está em nós, o propósito do Pai está em Cristo. Olha que coisa linda, irmãos, olha que grandeza desse texto. O propósito de Cristo está em nós e o Pai está em Cristo, é que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. A palavra aperfeiçoados aqui é amadurecimento da unidade. Aí vem esse texto: para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Esse texto é tão grande, irmãos, que eu não consigo esgotá-lo em poucas palavras, mas eu só quero dizer assim: nesse texto Jesus está dizendo assim: vocês querem experimentar como o Pai me ama? O amor que eu sempre, por toda a eternidade, eu tive do Pai em mim? Eu acho que não há algo maior do que isso em todo o universo, irmãos. Você sabe qual é a glória maior do universo? Você sabe qual que é a expressão mais extraordinária do universo? É o amor do Pai pelo Filho. Não há nada no universo que seja mais belo do que isso: o amor do Pai pelo Filho. Agora olha o que Jesus diz: vocês querem experimentar este amor? Ele diz aqui nesse texto: aí eles saberão que tu os amastes como amastes a mim. Você quer experimentar o amor como eu sempre, eternamente fui amado pelo meu Pai?
vivam a verdadeira unidade do corpo. Irmãos, isso é muito assombroso. Se nós apenas lêssemos esse texto, refletíssemos sobre ele, durante todo esse tempo que nós passamos aqui nessa manhã, já seria suficiente para haver muitas curas, libertações, transformações de vida aqui. Arrependimentos, porque muitas vezes nós temos sido ácidos, temos atrapalhado a unidade e a vida do corpo de Cristo nas localidades onde nós vivemos e reunimos. Que coisa linda, eu vou ler esse texto novamente. Ele diz assim: eu neles, Cristo em nós, e tu em mim, o Pai em Cristo, a fim de que sejam amadurecidos na unidade. Para quê? Qual o propósito do amadurecimento dessa unidade? Para que o mundo conheça, primeiro, duas coisas. O mundo conheça que tu me enviastes, porque a unidade da igreja é a maior e mais poderosa mensagem de evangelização. O mundo está desgarrado, o mundo está perdido, o mundo está angustiado, o mundo está transtornado de tantas doenças emocionais. Mas há vida no corpo de Cristo, há milagres no corpo de Cristo, há refrigério no corpo de Cristo, há saúde no corpo de Cristo, há libertação no corpo de Cristo, há gozo no corpo de Cristo. Então ele diz: para que o mundo creia que tu me enviastes e os amastes. Sabe o que o mundo vai ver, irmãos, no dia que a verdadeira comunhão governar as nossas comunidades, a verdadeira comunhão da Trindade? O mundo vai olhar para nós e vai sentir a presença de um amor que nos constrange na nossa forma de adorar. Porque às vezes eu sinto que na nossa forma de adorar, irmãos, nós gostamos muito mais do nosso cachorrinho de estimação, do nosso time de futebol, do que de Deus mesmo. Porque muitos irmãos já chegaram para mim e disseram: Luiz, eu tenho vergonha, porque quando eu ia para um estádio eu arrancava a camisa. Rapaz, olha, eu vou te falar a verdade, me enlouquece isso. Porque eu me lembro, quando eu ia para o time de futebol, eu assisti meu time de futebol, eu ia com a camisa, eu gritava, se meu time perdesse, eu chegava em casa e minha esposa nem olhava na minha cara, todo mundo ficava assombrado, porque eu estava arrasado, porque meu time perdeu. Hoje eu não consigo passar 10 minutos na presença do Senhor. Eu tenho medo que o Senhor me mande para o inferno. Eu sabia todos os jogos do meu time durante o ano. Eu não gasto o ano todo para ler a palavra de Deus. Quando era a semana do jogo, eu já começava a fazer as contas, como é que eu ia fazer para comprar cerveja, para começar a me organizar, porque aquela hora era sagrada. E quando eu vou para o culto, eu nem lembro de Deus. Eu vou com a vontade de voltar e fico com a vontade de não permanecer. A resposta que eu dei para esse irmão, eu falei: o problema foi o Deus que você creu. O problema está em você, está no seu Deus. Você creu no Deus errado. Porque se você verdadeiramente conhecesse o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, você morreria por ele. Você daria a vida por ele. Você não compararia ele com o seu time de futebol. Você não compararia ele com ninguém, nem com a sua esposa, nem com seus filhos. Porque por esse Deus, muitos morreram. Por esse Deus, cristãos foram jogados em cova de leões, estraçalhados. Por esse testemunho, por esse Deus, por esse evangelho, muitos cristãos foram despedaçados, foram queimados em fogueira. O problema é que você creu no Deus errado. Você precisa nascer de novo. Essa é a verdade. A última, irmãos, versículo 24, a última proposição dessa frase: para quê? Veja o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Aqui está, onde eu estou, é onde Ele quer que nós estejamos. Onde eu estou.
Em João 1,18 vai dizer que o Filho unigênito, ele está no seio do Pai, no lugar mais profundo do Pai. Em João 7,34 ele diz assim: aonde eu estou, vocês não podem ir agora. Então ele sempre esteve nesse lugar. João 1,18, onde eu estou? No seio do Pai. Aí em 10,38 ele diz: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Esse é sempre o seu lugar, do relacionamento mais profundo, da presença mais profunda. Agora, João 14,13 ele diz assim: e quando eu for, olha que lindo, irmãos, vê se você consegue ver o quadro. Eu não estou tendo mais tempo, eu já ultrapassei o horário, os irmãos me perdoem, mas escute isso. Então ele está dizendo: eu estou no Pai, ninguém conheceu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Então, o seio do Pai é o lugar da sua habitação no Pai. Aí ele diz assim: aonde eu estou, no Pai, vocês não podem ir agora. Aí ele diz assim em João 14, que coisa linda, irmãos. Ele diz assim: e quando eu for e vos preparar, essa palavra preparar é a tradução da palavra ataviar, uma noiva. E quando eu for e vos preparar, está vendo aqui? E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, nós podemos experimentar essa dimensão da experiência de Cristo na comunhão da igreja. Nós podemos experimentar uma dimensão do gozo celestial na experiência da igreja. Não tem lugar onde você pode experimentar os céus na terra, a não ser na experiência da igreja. Por isso esse segundo fundamento é tão importante, irmãos. A igreja e a comunhão. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a sua palavra ocupe um lugar muito especial em nós. Que o falar do Senhor nos atraia. Que os irmãos cresçam a cada dia para se tornar um santuário consagrado ao Senhor. Que Deus vos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse tempo que nós temos aqui, Senhor. Que tu possas ir além dessa palavra, Senhor. De tudo que foi ministrado aqui, o Senhor possa ir além. Edifica o teu povo para ti, Senhor. Edifica esta casa espiritual para ti, Senhor. Que nada venha impedir o teu trabalho em nós. Aqui em Cianorte, lá em Cascavel, Tapejara, cada uma das assembleias aqui, Senhor, Paranavaí, onde esses homens e mulheres têm dedicado a vida deles ao Senhor, para que o Senhor um dia colha os teus frutos nessas localidades. Esta hora tão especial para nós aqui em Cianorte, Senhor. Tem aqui o teu jardim. Tem um lugar do teu prazer nestas assembleias, Senhor. Esses irmãos têm batalhado tanto, Senhor, têm lutado tanto por causa do teu testemunho, Senhor. Que o Senhor confirme no coração deles
de cada um deles, os irmãos de Moarama, Senhor, os irmãos de Itapira, esses irmãos que estão aqui, têm vindo aqui, que o Senhor possa confirmar no coração de cada um deles, que o Senhor está vendo o labor de cada um, a aflição, a angústia, e que o trabalho deles não é vão no Senhor. Confirma no coração deles que o Senhor ainda não desistiu e nem desistirá da tua igreja, Senhor. Por mais difícil, angustiante que seja, fortalece cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Que este encontro que tem sido tão singular, possa marcar a vida de cada um de nós. Restaura-nos, renova-nos, confirma a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus.